Bom, Silas, para esse jogo, outra vez você está dependendo ainda, né, do departamento médico, enfim, um posicionamento para você saber realmente quem é que está à tua disposição, para saber quem é que você vai poder contar para montar esse time para o jogo contra o Tira. Na verdade, a gente precisa só aguardar o treinamento para... na verdade é para comprovar só, não é nem porque aqui a gente também confia na palavra que vem do departamento médico, do preparador físico, né? Então, alguns atletas que fora o Luan, que foi por suspensão, né? Os demais que eram coisas simples, mais desgaste, cansaço e tal. Então, esses aí trabalharam forte, vão trabalhar de novo hoje. E aí a gente já tem, como já tem a viagem, então não podemos levar. Aí também vem a própria palavra do jogador, né? Como é que ele está se sentindo, porque vai ser outro jogo difícil, assistir um pouco o jogo deles e vai ser um outro jogo complicado. Você tem a volta do Capa também, né, de suspensão, você tem o Luan voltando, e desses jogadores que você falou que estavam fora por um desgaste ou por algum problema um pouco menor, quem deles você tem à disposição para essa partida? Então, aparentemente eu já tenho o Renato, tenho o Jajá também. Não vou ter o Chapecó ainda, né? O Romarinho também não vou ter, mas eu tenho o Renato, tenho o Jajá, tenho de volta. O Luan volta de suspensão natural aí, né? E só, e o restante do grupo tá todo mundo tranquilo. O Judson, então, já estão treinando também, ainda estão com um pouquinho de falta de ritmo de jogo, que é natural. Mas o importante é que já estão treinando com o grupo já há alguns dias e daqui a pouco também já vão estar à disposição aí. No caso do Judson não, porque eu tenho o Luan, tenho o Braga e até hoje, num terceiro plano, eu tenho o Menezes, então que está 100%. Isso até ajuda a que o Judson possa se curar totalmente e ter um pouquinho mais de tempo, né? Sim, para poder ficar bem. Esperamos até agora, então já que apareceu esse menino aí, vamos deixar o Judson ficar bem. Esse pessoal voltando, você acredita que tem um time mais experiente, mais cascudo assim, então? A ideia é tudo que você puder melhorar, dependendo do adversário, você tem que melhorar. Se você puder melhorar a altura, por exemplo, no jogo passado agora, a gente estava com uma linha de 4 lá atrás, bem alta, ou seja, a bola parada, a gente tentou fazer dela uma arma a favor. Quando você tem, por exemplo, Caio César, Luan, Braga no meio campo, você tem um time alto também, um time forte, um time que briga embaixo, que briga em cima, e a Série B tem muito disso, e levar em consideração isso aí. Então, quando você tem todo mundo à disposição, ou pelo menos a maior parte do grupo, aí fica mais fácil até para fazer as composições, né? Aquilo que a gente conversou da outra vez. Hoje, por exemplo, se eu tiver que colocar o João Paulo e o Capa, eu já posso. Se eu tiver que colocar o Célio e o João Paulo, ou o Célio e o Capa, também já dá. Se tiver que colocar do outro lado também já consigo. Então, isso tudo vai melhorando. Aí você vê como que joga o adversário, os jogadores que jogam na posição, característica e tal, e aí tenta fazer um casamento ali, um espelho, né, de esquema tático, sem mexer muito no teu time, mas também, dependendo do jogo em casa, você vai mais para frente, o jogo sendo fora de casa, você fecha um determinado setor mais do que o outro. Também levar em consideração as atuações últimas, né, dos jogadores. Alguns jogadores renderam bem dentro daquilo que foi a proposta nos jogos lá fora, mesmo a gente não tendo conseguido a vitória. Então, tudo isso a gente vai levando em consideração, né? São 14 jogos sem vencer fora de casa, né? Esse tabu que representa para o Avaí é bom, é motivador ou acaba travando um pouco de atuação? Não, a gente tem acompanhado tudo, né? Série A, Série B, e hoje jogar fora de casa realmente não é fácil. Não é só fator do adversário que conta um monte de coisa. Mas a gente, como falou outro dia, a gente está tentando achar um equilíbrio para fora de casa a gente pontuar, até porque nós já perdemos para o Joinville aqui,
Então nós vamos ter que buscar a vitória fora de casa, dentro das nossas pretensões de sucesso, ou seja, está incluído ter que ganhar fora de casa. A gente comentava, né, logo após o jogo de terça-feira, que aquele seu esquema inicial do jogo, com o Sérgio na esquerda, o João Paulo no meio, pelo que a gente estava vendo, estava tudo dando a crer que realmente ia funcionar. E aí, infelizmente, veio naquele momento a lesão do Sérgio, que aí te obrigou a voltar naquele esquema que você vinha atuando anteriormente. Pelo que você viu naqueles 20 minutos iniciais, a possibilidade é boa de você repetir isso para esse jogo contra o Tupi? É uma possibilidade. É uma possibilidade, ela não é definitiva, mas ela é uma possibilidade. Até porque, como eu falei, quando você tem mais jogadores à disposição, você tem um leque maior de opções de atletas. Quando você usa, a gente acostuma aqui usar no máximo 2 sistemas dentro de um mesmo jogo, dependendo de como joga o adversário. Lá contra o Goiás nós entramos de um jeito e depois nós mudamos, porque foi necessário mudar e acabou dando certo. Dando certo, que eu digo o espelho, né? A gente não ganhou o jogo, mas o espelho do jogo ficou bom. Então, é outro leque, sabe? Porque você vai conversando com os atletas também, e nós nesse sistema que nós jogamos, entrou o Rômulo numa outra função, e isso tudo, assim, estou tentando evitar de falar muito, porque a entrevista chega lá, lógico, né? Para não dar muita coisa para o Estevão lá. Um grande abraço, o Estevão é um amigo de família, um amigo querido, né? Está aí de volta trabalhando também, mas não posso dar muita munição para ele também não. Então, quando você tem mais de um sistema e que os jogadores entendem aquilo que é para fazer, então você pode mudar num jogo, de repente você muda o sistema e acaba ganhando um jogo com isso aí, né? Silas, desde aquele jogo contra o Goiás, lá em Goiânia, você vinha falando para a gente que estava tentando modificar alguma coisa para evitar aqueles sustos que o Avaí estava sofrendo, principalmente na etapa inicial. E como já foi citado, né, na primeira parte do primeiro tempo, enquanto o Sérgio estava em campo, o Avaí não estava sofrendo tanto susto assim. É mais ou menos essa linha que você estava pretendendo, conseguiu, fechando um pouquinho mais, tendo os 2 volantes ali, no caso do jogo retrasado, com o Braga, com o Luan, e agora com o Sérgio também na esquerda, aquela linha de 4, com 4 jogadores um pouco mais defensivos ali. É mais nessa linha, a ideia também é de dar uma sequência para isso, para que você continue não sofrendo sustos nos jogos, no começo do jogo do Avaí. Não, a ideia é essa. A ideia é essa, é achar soluções. A gente tem, né? Na grande maioria das vezes, a raiz, né, da solução do problema está no próprio problema. Então você tem que achar ali. E a gente, como eu disse, não melhorou só a altura, a gente melhorou a velocidade também, porque o Célio é um jogador muito rápido. Nesse momento, o Célio está mais descansado do que o João, até o Capa também. Eu fiquei muito chateado com todas as vaias que o João recebeu durante o jogo, o João Paulo, tal. Aí eu vi o lance do gol. Eu fiquei mais chateado ainda, porque a jogada do João, ela foi a última jogada, antes do Magno Cruz jogar a bola para trás e o lateral direito fazer o gol. Mas até ela sair de lá dele mesmo, do lateral, nós tínhamos 3 ou 4 jogadores nesse meio do caminho que poderiam ter interceptado essa bola e ter evitado aquela jogada ali. Então você vê, um erro coletivo que acabou estourando. Eu entendo o torcedor, porque foi do lado esquerdo, então é lá o lado esquerdo. Foi do lado direito, então é porque é o lateral direito. Entrou pelo meio, gol, por que estava o zagueiro fazendo? E aí acaba, né? Mas houve uma sucessão de erros antes daquela última bola entrar ali. Até isso vamos corrigir hoje no treino também, porque a gente não pode, né? A gente está pagando com erro. E aprendendo com o erro nosso. Isso não é o ideal. O ideal é aprender com o erro do outro. Ver na televisão lá o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, o Atlético Goianiense, Ceará errando, e falar, isso aqui a gente não pode fazer aqui, ó. E aí você não faz, você aprendeu, mas quem errou foi o cara. Agora, eles aprender com o nosso erro é que não pode, né? E a gente... Então, fiquei assim, meio chateado com isso, mas voltando ao início da pergunta, lógico, eu aumento a altura, eu aumento a velocidade, eu tenho um cara mais descansado para essa maratona. Então você vê, lembra o negócio lá da corda de 5 km com a reguinha? É isso, é medir
sabe? Aí medindo mesmo, pedacinho por pedacinho, entrando num consenso, lógico, porque eu tenho uma comissão técnica também que está junto, trabalhando em tudo que é detalhe, né? E para a gente sempre melhorar. O Avaí algumas vezes, jogando fora de casa, teve muitas chances de sair com a vitória ou sair pelo menos com o empate. O Avaí tem uma sequência fora de casa muito rica. A gente pergunta se é necessário o tal do fato novo para o Avaí conseguir vencer fora de casa. E seria esse fato novo o quê? Esse pessoal que está saindo do departamento médico, só se recuperou, você já colocar em campo, já trocar uma ideia com eles, vocês vão jogar, ou ainda aguardar um pouquinho e apostar em outras peças, como você apostou no sétimo lateral esquerdo, João Paulo no meio. Existe a possibilidade disso acontecer também? Esse processo de quem está vindo de fora para dentro do trabalho, principalmente quem vem do DM, se o cara fica até 10 dias, machucou, em 10 dias ele volta, ele não perde nada de condicionamento. Porque provavelmente ele vai ficar ali 4 ou 5 dias, depois ele já vai para a transição, depois ele já vem para a preparação física e depois ele já vem para a gente. Então, não dá tempo de perder o condicionamento físico. Se o cara fica mais tempo do que isso, como é o caso do João Felipe, como é o caso do Rafinha, então você tem que, assim, tem um equilíbrio de dias, para dias fora, dias treinando, ou dias treinado. Então, e aí a gente vai acompanhando a evolução do jogador. Por exemplo, o cara precisa fazer coletivo. Que esse monte de chuva que a gente teve aqui, o campo tudo ruim, tal, fizeram acho que 2 já. A gente esteve viajando, eles fizeram um aqui e agora fizemos outro ontem. Quer dizer, então isso aí precisa ter um acúmulo também, porque a gente que está ali fora do campo, vocês estavam ontem ali, e não sei se vocês perceberam, tem jogador que está voltando, ele dá 2, 3 piques e já abafa muito mesmo, o clima estando frio, porque tá realmente... Aí você leva um jogador desse. Hoje eu não posso levar muita gente nas viagens, né? Por uma questão interna nossa aqui, eu tenho um número limitado. Então eu preciso levar, de preferência, os que vão jogar e os que vão ficar fora, que aguentem 90 minutos. O que já é difícil, porque... sempre há um tá mais desgastado que o outro, né? Então a gente tem que fazer a composição também do banco pensando nisso. Então eu não posso, assim, não sei se respondi onde você estava querendo chegar, na questão de se eu posso aproveitar dos que vieram do DM. Eu acho que para esse jogo eu acredito que ainda não. Mas vai ter aquele fato novo que você fez, no caso, colocar o João Paulo no meio, existe possibilidade desse fato novo? Ter novas peças? O que vai dando certo, a gente vai tentando repetir, né? Nessa questão que você falou do João, eu tenho hoje 3. Na verdade, eu tenho 3, eu tenho até 4 para colocar ali hoje. Eu tenho o Diego Jardel, eu tenho o João Paulo, eu tenho o Capa, eu tenho o Jajá. Se o Romarinho tivesse bom, eu teria ainda o Romarinho também para colocar ali. Tenho também o Caio César que pode jogar ali. Quer dizer, então... hoje você vê, hoje eu tenho essas opções. Aí agora eu vou analisar um pouquinho mais o Tupi para ver qual desses atletas que vai se encaixar melhor ali. Vamos ver também o Jajá voltando, qual o percentual dele, quanto tempo ele vai poder aguentar, se já vai aguentar os 90 minutos, para a gente também pensar também nessa possibilidade do Jajá. Silas, em cima disso tudo, né, que você precisa pensar, eu sei que você está focado só no jogo de sábado lá com o Tupi, mas logo em seguida você já tem um outro jogo, né, com o Vila Nova aqui na terça-feira. Até a título de informação, não sei se você sabe, Figueirense jogou ontem lá em Juiz de Fora, e agora a gente vive uma época do ano da condição climática que atrapalha a situação dos aeroportos. Por exemplo, o Figueirense chegaria hoje, teve um problema, só vai conseguir chegar amanhã aqui a Florianópolis, por causa de um voo só que sai lá de Juiz de Fora. Essa é uma questão que passa a te preocupar, que vai ter que ficar alerta, de repente, para um plano mesmo, pensando no jogo de domingo, para terça-feira, em virtude desse exemplo que acabou de acontecer? Nós dormimos no domingo, achando que o voo ia ser 5 da tarde lá para Belém, e o voo foi 7 da manhã. A gente teve que se apresentar aqui 5h20 da manhã, ou 6h20 da manhã, porque o voo era aqui 7h20. Então, isso porque a gente está aqui do lado do aeroporto. Imagina se a gente está lá do outro lado da cidade. Ia ter que estar aqui na ressacada 4h30.
Aí é uma noite a menos de sono, porque não tem como. O cara tá 4h30 aqui, vai ter que levantar 2h da manhã. Não dorme. Você não tem como dormir de meia-noite a 2 da manhã, assim, não tem como. Quer dizer, é o calendário, né, cara? É o calendário. A gente tá nessa luta aí. Agora, não somos só nós, né? Você vê, o Vasco estava invicto, aí não tenho dúvida que muito da queda de rendimento no jogo com o Atlético Goianiense que perdeu e agora no jogo para o Paysandu que perdeu, tem a ver com o desgaste. Depende se o teu time é um time mais velho, que é o caso do Vasco, né? Eu tenho conversado às vezes com o Jorginho, ele até contratou alguns meninos novos lá para tentar dar uma rejuvenescida no time. É complicado mesmo, o cara sente, meu. É posterior, é cansaço, é desgaste, a tensão não abaixa, né? Porque começa a baixar a tensão, já tem que subir de novo para jogar. Todo mundo quer ganhar do Vasco hoje, então tudo isso aí complica. Mas certo para o pessoal, principalmente o departamento de futebol, ficar de alerta aí para qualquer coisa para o jogo de terça-feira, se ocorrer isso, a gente espera que não aconteça, né? O Vini tá com o Vinícius, que é o que trabalha nessa área aqui, ele tem todas as possibilidades, né? Porque também é uma situação que tem que ser casada lá com a CBF, né? Por conta de passagem, esse monte de coisa. Então, tem coisa que não depende da gente, não tem que encarar do jeito que der, tem que ir e cara alegre, né? E o Diego Jardel, pelo que ele apresentou, ele tentou, inclusive saiu do pé dele e passa pro gol, né? Ganha mais uma opção do time, se credencia a ganhar uma oportunidade daqui a pouco como titular, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, como você falou, uma semana boa de trabalho, entrando no jogo, dando passe pro gol e tendo aquela vontade de mudar o placar, porque a gente via, não só o Diego Jardel, mas outros jogadores também, teve aquela vontade de tirar o 0 do placar quando estava atrás no jogo. Na verdade, o gol ele saiu dos pés de 3 que estavam fora, né? Menezes, Jardel, Rômulo. Agora, vocês lembram que nós tiramos o Rômulo uma semana para ficar aqui? E aí, às vezes, o jogador fica bravo, né? Pô, mas eu não vou viajar, não sei o quê. Não vai viajar, pô, tem que ficar aqui, tem que se cuidar, tem que baixar percentual. E vocês viram que deu câimbra nele no finalzinho do jogo? Porque correu muito. Quer dizer, então, às vezes a câimbra não é porque o jogador está mal condicionado. Às vezes é que ele correu demais e a parte mental também conta muito. Então, o Jardel ganhou o direito, primeiro, por ser jogador do clube e por ser um menino bom, né? E por ter o meu respeito e o respeito dos demais, ele ganhou o direito de estar junto com o grupo. E ele está. Entrou no jogo, teve a felicidade, assim como eu queria colocar ele no jogo de Lucas do Rio Verde, não tive como. Nesse jogo aqui, por uma infelicidade do Célio, ele já entrou com 15, 20 minutos, ele já entrou. Pô, ajudou muito, você vê. O torcedor já não pegou no pé dele, chiou quando ele errou o gol, como se eu tivesse errado, se você tivesse errado, eles iam chiar também. Mas ninguém ficou pegando no pé do nada, porque viram que... Quer dizer, então é isso, o Diego Jardel não está aqui porque é mais bonito do que o outro, ele está aqui porque ele é um grande jogador. E ele já está aqui há bastante tempo, ele foi Botafogo do Rio, ele jogou fora do país, então é um jogador que tem condições agora. Depende deles, né, cara? Quem vai vestir a camisa titular só depende deles. Feito?